Diário de bordo 2021-02-17 de Ark, começando então a entrega 5. A gente está mais ou menos chegando na metade, apesar de que entrega 5 e entrega 6, elas vão demandar muito esforço de programação. Então, na entrega 4, que era retorno às aulas depois das férias, era só estudar o DNS ali, aprender, etc. Bacana. A gente, conversando hoje naquela aula reunião, o que a gente fez foi o seguinte: a entrega 5, como ela é muito volumosa em termos de quantidade de coisas a serem feitas, nós vamos dividir mais uma vez, como foi feito na entrega anterior, em tarefas por semana, mais ou menos para a gente se organizar. Se eu colocar apenas a entrega 5, então o que a gente está fazendo aqui, e colocar apenas a entrega 5, ainda assim é bastante coisa para fazer mesmo olhando só essa coluna. Então, a ideia mais ou menos é o seguinte: como a gente vai fazer um esforço muito grande de programação, porque a gente vai começar a parte do servidor do zero, eu vou hoje gravar esse vídeo aqui com vocês, só para mais ou menos fazer um resumo, né, de começo de entrega 5, organizar mais ou menos o raciocínio, e para amanhã eu já estou me organizando para criar um servidor básico, um servidor baseado principalmente em dois tutoriais que eu já vou recomendar aqui, vou deixar aqui já na descrição para quem quiser. Eu vou usar eles como referência para fazer um servidor. E esse código vai ficar disponível no meu GitHub para vocês, para quem quiser dar uma olhada e usar ele como referência. Quem quiser fazer do zero, bacana. Quem quiser usar ele como referência, ok. Porque várias coisas têm que ser feitas. Uma delas é que a gente tem que definir mais ou menos um formato de mensagem. Quais são as mensagens entre o servidor e o cliente? Quais são as informações que eu quero mandar? Se eu tenho que achar um jogador, eu tenho que convidar ele para participar de uma partida. Apesar disso, ainda está lá na entrega 6, a gente não precisa se preocupar, mas tem que imaginar quais são os tipos de mensagem. Então, talvez eu já tenha que contemplar esse tipo de questão, que eu tenho que achar os outros jogadores dentro de uma sala, convidar eles para jogar, embora eu não vá implementar agora, mas só listar quais são essas mensagens para fazer isso. Depois criar um servidor de mensagens, ou seja, usar esses dois tutoriais principais ali do Phaser, um que está quase pronto, que é um jogo de naves, que tem que ficar coletando itens no espaço. Ele é muito, muito parecido com o que a gente vai precisar na parte de programação. Publicar essa primeira versão. Aqui eu quero fazer usando o Heroku já, já não ficar batendo cabeça ou outras formas, a gente já vai direto para o Heroku. Apesar de a gente poder rodar localmente, então a ideia é sempre fazer todo o teste local, depois quando estiver pronto, fazer isso. E depois tem a parte de integrar o servidor de jogo cliente. E ainda tem que implementar o HTTP e implementar o DNS. Certo? Então eu vou tirar aqui a questão da entrega 5, porque isso tudo tem que ficar pronto para sexta-feira da semana que vem. É bastante coisa? É. Então, uma vez por causa disso, as issues, elas foram organizadas, as tarefas foram organizadas de forma que em algum momento a gente tem que dar uma acelerada nessa parte de programação, que é essa quinzena. Depois a gente tem bastante coisa a fazer que a gente está na metade dessa parte do servidor, ainda tem a entrega 6. Então essa entrega 6 aqui, ela também tem que fazer as salas. A gente tem que fazer isso em HTTPS, embora o Heroku já vai fazer, então essa é a parte fácil. Quem quiser pode integrar com o Discord, depois eu comento isso melhor, e fazer sala de partida. Então, quando a gente está falando na entrega 5, quem entrar já vai ser o primeiro jogador, a segunda pessoa que entrar já vai ser o segundo jogador, o ponto final. Não tem muita lógica em relação a isso, de organização, distribuição, não tem nada de nada. Simplesmente quem entrar na partida já vai sair jogando. Por causa disso, então, hoje eu só faço esse resumo. Amanhã eu publico no meu GitHub uma base do servidor. Vamos focar no servidor essa semana. E semana que vem, então, para essa semana é definir um protocolo, criar um servidor. E para a semana que vem, uma vez que a gente tem esse esqueletinho do servidor, aí sim, que é estudar HTTP e publicar uma primeira versão. E lá no finalzinho, uma vez que o servidor já vai estar lá, online, bacaninha, fazer essa integração deles, de forma que a gente tenha um servidor rodando lá no Heroku e mínimo, ou seja, conectou ali, mandou umas mensagens e ponto final, certo? Então, talvez o jogo ainda não funcione direito. Eu simplesmente vou ver dois personagens na tela,
Talvez ele, quando ele for caminhar, não vai nem ter animação, não vai ter nada do gênero, e depois a gente vai refinando. Para depois a gente fazer a parte de integração. Reforçando, a entrega 6 é continuação da entrega 5, então ela tem ali também um bom esforço de guerra ali. E aí depois a gente vai bem mais suave, aqui é bom chamar atenção, que a entrega 7 ela é muito voltada à questão de trabalho de arte, ou seja, é refinamento do jogo, então a gente dá uma parada. Eu projetei dessa forma para que esse mês de desenvolvimento do jogo e publicação a gente pudesse, caso necessário, esticar para 2 meses, certo? Mas eu não falei isso para vocês, senão vocês vão fazer em 2 meses, não é legal. Vão tentar fazer em um mês. E aí lá na entrega 8 ainda assim, são coisas muito calmas, que é colocar os sprites, dar uma caprichada, a gente volta a se preocupar com o cliente, fazer o jogo. Ou seja, a gente ficou um mês trabalhando pesado, mais um mês para acalmar, e aí nas entregas 9 e a feira, daí a gente tá bem no finalzinho da disciplina, então vocês podem ver que a entrega 9 é só realizar a feira. Tá? É uma coisa muito mais calminha, muito mais bacaninha, e aí é isso. Então a gente tem um trabalho bem grande para fazer, e peço que vocês só aguardem um pouco, que para amanhã eu já consigo o servidor e daí a gente começa a trabalhar. Beleza? É isso.